Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero hoje trazer um estudo de extrema importância. O tema é uma pergunta e para muita gente pode até achar que seja uma pergunta boba, né? Mas na realidade, tudo que concerne a Bíblia, a palavra de Deus, não é nenhuma bobagem, sim, é uma coisa muito séria, né? E eu quero falar sobre os anjos, né? E o tema é: os anjos dormem, né? Esse é o tema, né? Os anjos dormem é uma pergunta, né, irmãos? Mas antes de entrar diretamente no estudo, eu quero trazer um versículo bíblico, né? Que se encontra no livro de Isaías, capítulo 40, o versículo 28, né? Vamos usar esse versículo como versículo base para o nosso estudo. Diz o seguinte: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins das terras, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Amém? Então, pelo versículo aqui, você já dá para entender mais ou menos, né? Que os seres celestiais, eles não se cansam, não se fadigam, estão sempre prontos para nos proteger, para nos ajudar a resolver os problemas concernente às nossas vidas, principalmente quando estamos na presença de Deus. Deus, Ele nos chamou e quando Ele nos chama, Ele nos responsabiliza em todos os aspectos, amém? Tanto espiritual como material. Aqui na terra, durante o tempo que nós vivermos, nós teremos um anjo da guarda, né? O Senhor coloca anjos para nos guardar, amém? Para nos guardar. Na hora da necessidade, vai aparecer lá o anjo para lhe ajudar. Aquilo que você não pode fazer, o anjo do Senhor faz, o próprio Deus faz, né? Dando livramento, né? Enviando uma mensagem, enviando uma bênção para você. Então os anjos estão a serviço do Senhor para isso. Então o nosso tema é: os anjos dormem? Pois bem, em primeiro lugar eu quero deixar o meu abraço, né? E dizer que você é muito bem-vindo ao meu canal, amém? E a cada estudo que trazemos, nos sentimos mais satisfeitos com cada um de vocês que tem nos assistido, que tem deixado os seus comentários. Nós não podemos comentar tudo, mas sempre de vez em quando eu coloco lá um comentário que vale para todos vocês, né? A minha consideração por cada um de vocês. Vocês são muito especiais. Vocês que assistem aos meus vídeos são muito especiais e são muito bem-vindos, amém? Pois bem, os anjos dormem? Esta é uma outra pergunta que, vez por outra, de vez em quando, alguém comenta, né, sobre esta curiosidade, né? Com efeito, porém, sem mais demora, né? Não vamos demorar na resposta, vamos ser rápido e vamos ser objetivo, porque ficar esperando até o final do estudo para dizer se os anjos dormem ou não há necessidade, porque todo mundo sabe, a maioria das pessoas sabe que os anjos não dormem, mas ainda existe algumas pessoas, né, que não têm certeza se os anjos dormem ou não, porque nunca teve a curiosidade, né, de atentar para as coisas de Deus. E um estudo assim curioso é bom, porque vai aguçar a curiosidade de outras pessoas.
E isso vai trazer curiosidade e a pessoa vai começar a se interessar por ler a Bíblia. Vai ver que a Bíblia, ela é a nossa bússola, ela é um livro super importante. A Bíblia é o maior best-seller que já existiu na face da Terra. É o livro mais vendido do mundo. E é o único livro que você lê com o autor presente. O autor da Bíblia é o Espírito Santo. Então, esta é uma ou outra pergunta que, vez por outra, alguém com mente curiosa está a fazer. Com efeito, porém, sem mais demora, respondemos que, claro que não, os anjos não dormem de forma alguma. Os anjos nunca dormem, Os anjos, eles são seres criados, são diferentes de nós. Nós somos seres formados, somos seres humanos. Nós somos formados do pó da terra, nós somos carne, amém? Os anjos não, os anjos são seres criados por Deus. Os anjos, eles são mais inteligentes e mais velozes do que nós. Provavelmente, os anjos são mais velozes que a velocidade da luz, amém? Os anjos não dormem, isso é contra a natureza do seu ser. Na natureza dos anjos, eles não dormem, eles estão sempre acordados a serviço do Senhor Deus, amém? No tocante ao descanso, pode haver possibilidades, contudo, isso é mais difundido em linguagem poética e decantada, amém? Portanto, jamais os anjos dormirão, porque eles não são seres humanos, eles são seres criados por Deus. A palavra de Deus diz que o guarda de Israel, ele não dormita, ele não dorme. Então os anjos também não dormem, porque eles também são seres celestiais, assim como o nosso Deus também não dorme. Ele está sempre acordado para nos proteger. Veja o amor que Deus tem por nós, Deus não dorme, para quê? Para estar sempre atento a proteger os seus servos, amém? E também está atento às nossas falhas. Tudo aquilo que nós fazemos de errado aqui na terra, está tudo anotado no livro das obras, amém? Por quê? Porque Deus não dorme, Se Deus dormisse, enquanto ele dormia, a gente faria as coisas erradas e ele não ia ver, mas o nosso Deus não. Nosso Deus, ele é inerrante, ele é perfeito, ele nunca erra e ele não dorme. O guarda de Israel não dormita, amém? Pois bem, não vamos pensar aqui no descanso físico como é equilatado no ser humano ou em outro ser mortal. Deus descansou após ter concluído sua criação celestial e terrena, amém? Então vamos ver o que Moisés escreveu sobre isso e vamos tirar essa dúvida, Porque a Bíblia diz o seguinte, que no sétimo dia Deus descansou, Mas Deus não se cansa. Então por que Moisés usou essa palavra descansou? Vamos lá. Moisés escreveu isso em Êxodo 31:17, porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus e a terra. E ao sétimo dia descansou, amém? E restaurou-se, amém? Moisés, porém, falou isso em linguagem antropomórfica, amém? Ou seja, para que fosse entendido pela mente natural, ou seja, para que nós entendêssemos que no sétimo dia o Senhor terminou a sua obra. Foi isso que a Bíblia quis dizer. Então, Moisés, a palavra que Moisés achou na época que ele escreveu o livro de Gênesis, de Êxodo e de Gênesis, no caso aqui foi Êxodo,
ele foi a palavra de mais fácil entendimento que ele encontrou, para que as pessoas pudessem entender a linguagem. Então ele disse, descansou. Mas na realidade não foi porque Deus estava cansado, não. Deus não se cansa nunca. Deus apenas terminou a sua obra no 6º dia. E no 7º dia em diante, ele não precisou mais continuar, porque ele já tinha terminado. Então ele parou com sua obra. Aí, então Moisés usou a palavra descansou. Por quê? Para nós ficava mais fácil de entendermos o que Moisés queria dizer. Amém? Jamais vamos pensar em um Deus cansado, precisando de descanso. Dele está escrito, não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem cansa, nem se fatiga. Isaías 40, 28. Amém? Então está lá escrito no livro de Isaías 40, 28, que Deus não se fatiga, não se cansa, entendeu? Jamais ele se cansa, porque ele é um ser espiritual e depois ele é Deus, né? É a pessoa mais poderosa do mundo, onisciente, onipresente e onipotente, alfa e ômega, princípio e fim de todas as coisas. O seu reino é eterno, jamais será destrutível. Amém? No mundo espiritual não existe cansaço físico, e também cremos não haver cansaço mental ou espiritual. Eles são vistos, e nós vamos citar como conclusão desse estudo. É um estudo rápido, objetivo, só para a gente ter uma ideia, né? Ter uma ideia e uma certeza de que realmente os anjos, nem os anjos descansam, dormem, nem os anjos dormem, e nem o nosso Deus dorme, né? O guarda de Israel, ele não dormita jamais. Amém? Então nós vamos ver algumas passagens bíblicas que falam sobre os anjos, e nenhuma delas fala que os anjos estavam dormindo. Vamos lá, a primeira, Lucas capítulo 1, versículo de número 11. Existia um anjo lá nessa passagem, e esse anjo estava em pé. Vamos ler? Isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia ele não trabalhou, descansou. Amém? Então vamos lá ver, porque o anjo estava em pé, né? Esse anjo aí que estava em pé, ele se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 11, versículo 13, que diz assim, do 11 ao 13, que diz assim: então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João, que foi João Batista, que nasceu e que foi o precursor de Jesus Cristo. Esse anjo aí, ele estava em pé. Então vamos ver uma outra passagem bíblica que fala que o anjo estava assentado. Marcos 5:16 diz o seguinte: entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontados. Marcos 16:5. O anjo também não estava dormindo nem deitado, ele estava assentado. Agora vamos ver o anjo voando, né? O anjo voando. Marcos 12, 8 até o 10. Assim eles o agarraram e o mataram e o lançaram para fora da vinha. E o que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros?
Vocês nunca leram esta passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se uma pedra angular. Amém? Então vamos ver lá Marcos 12, do 8 ao 10. Enquanto eu olhava, ouvia uma águia voando pelo meio do céu e dizia em alta voz: ai, 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 dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dados pelos 3 anjos. Então aí os anjos estavam voando, amém? E o último, os anjos em movimento. Gênesis, capítulo de número 28, versículo 12. Os anjos em movimento. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Amém? Então, aí tem anjos assentados, anjos em pé, anjos voando, amém? E anjos em movimento. Mas você não vê na Bíblia, em nenhum lugar na Bíblia, dizendo que os anjos dormiram. Amém? Então, os anjos são seres celestiais, criados por Deus, e eles não dormem. Essa é a resposta. Espero que você tenha gostado do estudo, né? Se você gostou, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe o vídeo com outras pessoas, para que você possa assim estar me ajudando a proclamar a palavra do Senhor. Até o nosso próximo estudo. Que Deus os abençoe.